Feliz sábado a todos. Lucena, feliz sábado, seja bem-vinda para o nosso estudo bíblico. Espero que nós está direito, que nós tenha um bom almoço, para poder desfrutar um pouco de esse estudo bíblico. Amor, que não estou de alguém na ilha. Que se parece que assim, alguém que se te acompanha. Não se pode. Mas tem mais alguém para entrar? Quatro pessoas. Não todos. Não só uma alguém, mas desse por ser quatro. Uma vez essa todos. Depois se alguém pode contactar-se. Ok. Lucena, chove lá na praia, né? Ok, eu tenho 8 pessoas nesse momento que hoje esse vídeo. Esse é o terceiro live que a gente está fazendo, onde a gente partilha a palavra de Deus com meus amigos que estão nas redes sociais, mais concretamente ali nessa plataforma ali, que é Facebook. Então, a cada sábado eu também tenho o privilégio de analisar um pouquinho na Bíblia, o que a Bíblia está falando a respeito de vários temas. Então, eu não estudava naquele primeiro tema sobre o que a Bíblia diz sobre si mesmo, né? De compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem sua utilidade, que ela pode ajudar na nossa vida e não só. No segundo vídeo, eu tinha falado sobre métodos que não pode utilizar para estudar a Bíblia. Não de algumas dicas, 9 dicas de como que não pode estudar a Bíblia. E hoje nós vamos dar sequência, então, as lives no terceiro estudo, cima que nós hoje na descrição. Então, nós vamos hoje a coisa que a Bíblia está falando sobre a criação, ok? Então, se você está acompanhando um gosto ou manifesta com reação ali, vamos poder hoje aparecer 6 pessoas que te acompanham. E também, se quiser, poder partilhar com os amigos que, se calhar, está interessado para conhecer mais sobre esse tema, sobre a criação, para não poder compreender o que a Bíblia está falando sobre esse tema, ok? Bom, se não que já falava naqueles vídeos anteriores, Jerry, seja bem-vindo mais uma vez. Ontem, por acaso, teve que eliminar aquela live de pôr do sol para modo que ficava com o som bem reparado, que tinha som direito. Então, teve que eliminar para ele ficar tudo direito. Então, espera que nós está ouvir direito. Se nós está ouvir, nós fazer um sinal, só para poder ter noção, mas tudo que usa está direito. Se som está direito, se a imagem está direito. Se nós quiser também fazer algum comentário, ok, nós podemos deixar nos comentários. Se nós quiser deixar alguma sugestão, alguma dica também, ok, acho que som está direito. Claudino, seja bem-vindo. Ok? Só com um probleminha para morrer. Se alguém quer reagir, que está percebendo quem é que se acompanha a live. Mas basta nos dar um like ou um comentário, logo não percebe quem é que se está entrando. Então, eu tenho 8 pessoas. Queria fazer. Normalmente, eu gosto de fazer live cheio tempo, para morrer ainda pensa se calhar nas outras pessoas também que podem bem hoje esse vídeo. Normalmente, se live passa de 30 minutos, 40 minutos, às vezes pessoas que até têm muito disponibilidade para assistir um vídeo longo. Portanto, minha live normalmente é meia hora, no máximo 40 minutos, assim para não poder Edu, ok, seja bem-vindo. Assim para pessoas que às vezes depois estão a assistir, tem aquela possibilidade de acompanhar, ok? Então, sim, aqui me falava na semana passada, sábado passado,
não hoje um das dicas que não deve ter em conta a hora que não estuda a Bíblia. Das dicas é o quê? Das dicas é, sobretudo, horas que não estuda a Bíblia, não deve, antes de não estudar a Bíblia, não deve fazer uma oração. Então, sempre que a gente começa a fazer uma oração para pedir a Deus orientação, para pedir a Deus sabedoria para não poder compreender essa palavra, ok? Como essa palavra é palavra sagrada, acima que já não adiava. Jailson Lopes, seja bem-vindo, feliz sábado. Verônica, feliz sábado. Senhor, seja bem-vindo. Se nós quiserem compartilhar, esse tema é muito importante, ok? Então, se nós puder, se nós tem possibilidade, nós acompanha, nós ora comigo, ok? Para não pedir a Deus orientação, ok? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos para o privilégio que nos está dando de estar vivo nesse momento e nos quer bem abrir palavras de Senhor para nos compreender esse tema sobre a criação, que nós poder inspirar-nos para poder entendê-lo e também que nós poder ter lição para pôr em prática na nossa vida. Senhor, bem ajuda cada um de nós que está assistindo nesse momento e que está bem entrar e que está bem assistir depois, que poder ter bom proveito dessa informação. Deus está conosco, eu estou pedindo em nome de Jesus. Amém. Ok. Se mostrar uma rede está fraco, liga, sabe se o Senhor está acompanhando. Se o Senhor acompanha, nos dá um fiche lá. Mas se mostrar uma conexão está fraco. Mas é sempre bom ter aquela interação ali com alguém que você está assistindo, senão às vezes por isso te fala e alguém que você está ouvindo nada. Portanto, sempre bom nos manifesta, ok, você está a reação, então não poder continuar. Bom, então o tema de hoje é sobre a criação, acima que nós tudo já saber, tem pessoas, ok, obrigado, tem pessoas que acreditam na Bíblia e tem pessoas que acreditam na Bíblia. Nós é livre e aquela é beleza que tu tem na tudo isso, para modo nós é livre para não acreditar na coisa que nós não está entender, mas é bom para nós. Portanto, ali nós sabemos partir do princípio, ok, Jerry? Sem partir do princípio que nós que estamos assistindo, ou meus amigos, maioria, é pessoas que acreditam na Bíblia, pessoas que entendem a Bíblia, a palavra de Deus, e ela é verdade, o que está lá é algo que está orientando nossa conduta. Então, sabem papel na perspectiva criacionista, em que não está entendendo pela Bíblia, mas não tem um Criador, ok? Então, nós temos agora na Bíblia, o que a Bíblia está falando sobre a criação de esse mundo ali, nós como que não foi criado, né? Para não perceber o que está na Bíblia, portanto é sempre bom ter a Bíblia. Se nós temos a Bíblia também é bom nós acompanhar. Se nós que temos, nós toma as notas de versos, nós podemos acompanhar na casa, mas sempre bom que tu acompanha para não perceber se o que está ser dito se é verdade ou não, ok? Então, hoje nós também falamos sobre a criação, nada mais, nada menos de que seria melhor que não começava logo para o primeiro verso da Bíblia, ok? Então, no primeiro verso da Bíblia, que é Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está falando o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bíblia, ele é um livro que te revela certeza naquilo que você está falando. Então, ali logo não te perceber, mas tem um Criador. Esse Criador é identificado como sendo Deus. Então, na Bíblia, o primeiro verso ele está mostrando claramente, mas não tem um Criador. Então, que ele já é algo fundamental para cada um de nós. Se nós não temos um Criador, automaticamente significa esse Criador fazendo com um propósito, ok? Ele fazendo com um objetivo, ele tem algo a ver com a nossa vida. É cima que tu está a fazer outras invenções hoje praticamente. Homens inventam as coisas. A hora que o homem inventa, a hora que ele cria algo, ele tem um objetivo. Então, se tu perceber que tu tem um Criador, automaticamente tu tem um propósito. Então, que ele é fundamental, aquela primeira ideia ali. Então, se tu aceita que tu tem um Criador, automaticamente tu te responde a perguntas fundamentais que
quem é que criou, lógico, eu tenho um criador, também olhar na Bíblia. Nós, o que é que Deus está fazendo ali nesse mundo? Ou seja, qual é que é o nosso propósito ali nesse mundo? Será que Deus está ali por acaso? Será que vida é mancher, fazer nós afazeres, dormir, viver aquele tanto anos de vida e depois morrer, terminar? Será que é só isso? E também, para onde que não está bem? Então, que as 3 perguntas ali, quem é que é nós? O que é que nos está fazendo ali nesse mundo? E para onde que nos está bem? Ele é fundamental para a vida de qualquer pessoa. E quando nós acreditamos na Bíblia, então nós aceitamos Deus como nosso Criador, automaticamente nossa vida tem um propósito para nós viver em função de vontade do nosso Criador. Pelo menos devia ser assim. Então, mim tem um Criador, não deve viver em função de sua vontade. Então, Silviana Alves, feliz sábado. Seja bem-vinda. Então, aquela é a primeira ideia. De deixar no primeiro verso da Bíblia. Então, mas Deus, Ele é o Criador. No princípio, Deus cria o céu e a terra. Os céus e a terra. E, se tu quer saber ler todo o relato de Gênesis, para modo, se não quer saber sobre a criação, não está ler capítulos 1 e 2, que ele está de forma detalhada como que houve essa criação. Então, ele é fácil de não acompanhar lendo capítulo 1 e capítulo 2. Mas nós também não podemos perguntar assim, na nossa redor, na natureza, será que tem alguma evidência que está apontando para a criação? Dalila Montrão também seja bem-vindo. Na natureza, será que tem alguma evidência? O que é que a Bíblia está falando sobre isso? Mas o que você também fala nesse vídeo ali é o que é que a Bíblia está falando sobre criação. E o que é que cientistas, embora não te respeitar quem é que está acreditando em outras teorias, mas não creio hoje o que é que a Bíblia está falando sobre isso. Então, não está abrindo mais um verso na Bíblia que está na Salmos. Está abrindo na Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Ok? Espero que nós está acompanhando, que se nós está na nossa Bíblia, nós está a abrir, se nós está na nossa Bíblia, nós está a anotar versículos. Salmo 19, então, eu também ler alguns versículos ali para não olhar sobre natureza. O que é que a natureza pode falar sobre a criação? Para além da Bíblia, que se está falando não existe um Criador, também a natureza te revela a existência de um Criador. Então, Salmo 19, versículo 1, ali é Davi, rei Davi que está a falar, é assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Ok? Então, ali não está a perceber que o salmista Davi está falando que a hora que não joga para a natureza, céus, ok? Que não joga para firmamento, que não joga para céu. Então, não está a perceber toda a imensidão, a grandiosidade que tem nesse mundo que nós estamos vivendo a ele. Então, automaticamente, ele está mostrando que tem um Deus Criador. Ele está declarando a glória de Deus, está mostrando a grandiosidade de Deus. Então, natureza, você fica ciente para você perceber que na natureza tem ordem, tem determinadas leis de funcionamento que está fugir, que funciona perfeitamente para poder ter essa ordem no universo e na nossa vida. Então, basta nos estar atento à natureza. É claro que você está falando hoje de uma natureza que está totalmente envolvido num mundo de pecado. Então tem as coisas que nessa natureza ali está fugir do curso normal ao qual ele foi designado. Então por isso que do hoje tantas coisas boas que está mostrando que tem um Criador, embora também não está hoje coisas que é menos boas em resultado de transgressão das leis que esse Criador teve que colocar. Mas aquele assunto para um outro vídeo onde é que podemos falar sobre pecado, origem do pecado e consequências e tudo mais. Mas não está a perceber que
a hora que não para na natureza, tu está perceber na animais, na sol, na luas, na astros, enfim, tu está percebendo ao nosso redor, não está percebendo, mas tu tem um Criador. Tá, modo, me gosto de sentir que influencioso assim. Por exemplo, um computador surge por acaso, surge de uma explosão. Tu está perceber que realmente é que está fazer sentido acreditar nisso, para modo tu está perceber essa complexidade. Então, ele tem que ter alguém que para produzir, mesmo sendo um objeto, tem alguém que fazer com todas essas funcionalidades para ele poder ser útil. Então, a hora que tu vê para a natureza, o funcionamento da natureza, a ordem da natureza, então tu percebes que tem um Criador. É isso que o salmista fala. Então, o salmista, Davi, ele contempla o universo. O que está faltando, se calhar, é aquele tempo que nunca se atrapa para não contemplar, para não perceber, mas de fato não tem algo que na natureza está falando sobre o nosso Criador. Então, que ali é um segundo aspecto. Ok. E vou ler mais um verso que complementa as ideias que está no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Estou a dizer que um autor de Novo Testamento fala a respeito de criação, que é o apóstolo Paulo, ok? Romanos 1, 20, ok? Então eu gostaria de saber se nós estão ouvindo direito, se são direito, se vídeos são direito, nós sempre dá aquele fiche lá para poder acompanhar. E também se nós tem alguma pergunta, nós podemos escrever para acompanhar. Então, vamos ler o terceiro verso para não olhar o que o apóstolo Paulo fala sobre criação. Romanos 1:20 fala assim: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, o que é que não percebemos nesses versos ali? No verso de Romanos 1:20, ali está percebendo que Deus deixa que se atributos, se poder, se conhecimento de Deus está revelado na natureza, ok? Na natureza, então, por meio de coisas criadas, então não está perceber, mas não tem um Deus poderoso, mas não tem um Deus que é capaz de fazer tudo aquilo que nós não precisa. Então, natureza de fato está revelando. Então, se tu tem a Bíblia, se tu está ler a Bíblia, natureza também é uma fonte de revelação do poder de Deus. Então, para além da Bíblia, não tem natureza. Então, eu tenho algo que está falando de existência de um Criador. Agora, uma coisa interessante, o que a Bíblia está falando sobre criação de mundo? Por exemplo, como é que o mundo foi criado? Qual é que é a estratégia que Deus utiliza para criar o mundo? Através de que forma? Será que ele teve alguma varinha mágica ou ele teve outras estratégias? Isso não está abrindo, não está encontrado na Salmo, capítulo 33, mais um verso, onde é que o rei Davi está falando sobre a criação. Agora, Salmos, capítulo 33, ok? Esse verso ali é muito importante. Salmos 33, versículos 6 e 9. Salmos 33, versículos 6 e 9, fala o seguinte: mediante a palavra de Deus foram feitos os céus e todo o seu exército, pelo sopro da sua boca. E versículo 9 está falando: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Então, ali tu está a perceber algo fundamental, como é que foi criado o universo. O universo foi criado pela palavra de Deus, em que Deus falou e as coisas apareceram. Então, o que ele está mostrando, primeiramente, um detalhe muito importante, que a fala que está saindo de boca de Deus, a palavra de Deus, ela é poderosa. Ele tem poder de criar, ele tem poder de gerar a existência das coisas. Então, mediante a palavra de Deus, em que Deus fala: haja luz, houve luz. Haja céu, para ser céu.
haja plantas para ser plantas, haja animal para ser animal. Então, numa sequência, lógico, a hora que vai ler Gênesis, percebemos que tudo teve uma sequência, não um período de 6 dias que eu estou mais a seguir. Então, o que é que nós estamos a perceber ali? É que percebemos que Deus teve seu poder de ser palavra, foi recurso que ele utiliza para que o mundo, esse universo fosse criado, ok? Então, que ali é nosso quarto tema, o nosso quarto tópico que nos perceber ao longo desse estudo. Agora, na quanto tempo que esse mundo foi criado? Hoje tem discussões, Morgan Franhosa nos apresenta uma perspectiva criacionista bíblico, para modo de saber que tem outras teorias, teoria evolucionista e outras mais teorias. Então, cada um cita o tempo da criação. Teoria de evolução aponta a milhões e milhões de anos, mas tu também olhar agora na Bíblia quantos dias, o que é que a Bíblia está falando desse período ali em que o mundo foi criado? Tu tem encontrado na Êxodo, livro do Velho Testamento, capítulo 20, versículo 11, não tem encontrar o período da criação. Êxodo 20, 11 fala o seguinte: pois em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia 7º e o santificou. Então ali nesse versículo de Êxodo 20 e 11 não tem encontra o período de duração da criação. Então Deus está mostrando através de esse verso ali que está nesse mandamento, o mundo foi criado, ele cria mundo, céu, terra, mar e tudo que existe, tanto coisas pequenas como coisas grandes, tudo, em 6 dias. E esses 6 dias ali, nós entendemos, dias literais de 24 horas, mas que não tem hoje, ok? E se do Badio bem no relato de criação, na Gênesis capítulo 1, que então convida-nos a ler detalhadamente o que foi criado na cada dia, ok? Então, no primeiro dia, Deus separa luz de trevas, onde é que ele chama luz dia, parte dia, e trevas foi chamado de noite. No segundo dia, Deus separa o céu das águas, como o mundo estava em bola de água, se não pode dizer assim. Então, ele fazia uma separação entre águas que estavam em cima e águas que estavam embaixo. Então, ele cria céu e depois ele cria mares, ajuntamento de águas num só lugar, cria mar. No terceiro dia, já aparece porção seca, em que mar fica num espaço e terra per se. Então, no terceiro dia foi criado a porção seca, que é a terra, e também foi criado plantas e árvores. Okay? Já no quarto dia, Deus cria os luminares, que os astros, para governar dia e para governar noite. O sol para governar dia e luas e as estrelas para governar noite. Isso foi criado no quarto dia. No quinto dia, Deus cria que as criaturas aquáticas, ou seja, que os animais que estão a viver na mar, os peixes, e também ele cria pássaros, tudo que está voa, então foi criado no quinto dia. E no sexto dia, Deus cria o homem e também ele cria, aliás, antes de o homem, ele cria os animais da terra, todos os grandes animais e os pequenos também, que hoje eu estou falando animais selvagens, né? Mas no início que era selvagem. E Deus termina essa criação criando o homem e a mulher no sexto dia. E assim, naqueles 6 dias, quando ele cria tudo, então, no 7º dia já ele descansa. Isso no Tachal, no capítulo 1, versículo 31, onde é que não está falando, onde é que está o seguinte, ele fala assim: e Deus viu que tudo o que havia feito, tudo tinha ficado muito bom, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. E no capítulo 12, versículo 1 e 2, está falando o seguinte: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que tinha feito e nesse dia descansou. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, o que é que não está a perceber? Zezinho Andrade, seja bem-vindo. O que é que não está a perceber? Qual é que é o período de criação? 6 dias literais, ok? Em que Deus cria céu, mar, terra e tudo que neles há. Então, a Bíblia está falando que o mundo foi criado nos 6 dias. Então,
que ali é algo muito fundamental. Mas é interessante entender o seguinte: a criação nas 6 dias é a criação de condições para existir a vida na Terra. Mas, na verdade, Deus já tinha criado os céus e a Terra. No princípio, criou Deus os céus e a Terra. Agora, para ter condições para habitar essa Terra, ali, planeta Terra, então as condições foi criado num período de 6 dias. É muito bom não fazer essa diferença. Hélio Andrade também seja bem-vindo, feliz sábado. Ok. Então, de não compreender qual é que foi o período de criação. Agora, não estou passando para uma outra pergunta, ok? Onde é que não também compreender quem é que participa no ato de criação? Okay? Quem é que participa no ato da criação? Então, não também ler alguns versículos bem rapidinho para não poder acompanhar. Primeiramente, não encontra nos versos na São João, ok? O livro de São João, que é no Novo Testamento, ok? É o 4º Evangelho. Livro de São João, capítulo 1. Então, não está a ler versículos 1 a 3. Está falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Okay? Então, ali não está percebendo, mas ato de criação envolve tanto Deus Pai, como Deus Filho, que é Jesus. Vamos ali no versículos 1 a 3 de São João, está falando que no princípio era o Verbo, ou outras traduções falam que no princípio era a palavra. E a palavra, o Verbo, estava com Deus, e a palavra, o Verbo, era Deus. Então, no versículo 2 falamos, ele estava no princípio com Deus. Quem é que estava no princípio com Deus? Se não quer saber quem é que é esse verbo ou a palavra, é só não ler o versículo 14. Está falando quem é que é esse verbo ou a palavra. No versículo 14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como de um unigênito do Pai. Aí pergunto, quem é que estava com Deus e que torna homem? Então ali não tem a entender que é Jesus, ok? Que antes estava com Deus e assim ele vem encarnar. Então a Bíblia falando que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. Então Jesus ele é o Criador, ok? Ele é por intermédio de Jesus que tudo coisa foi feito. Então Deus Pai, Deus Filho participa no ato da criação, sendo através de Jesus que concretiza a criação, ok? Então, ali não está perceber que houve uma unidade. Isso vai lá na Gênesis 1, a hora que eu hoje é Gênesis 1:1, Isidora Alves, seja bem-vinda, feliz sábado, e seu filho Jesus, exatamente. Então, ali não está percebendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no versículo 12 fala, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E, se tu bem perceber, na Gênesis 1:26, está assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ali está reparando o verbo fazer, que está na plural, para indicar que houve mais do que uma entidade, e também no pronome pessoal nossa. Então, isso está identificando que a divindade composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteve presente na criação. Embora hoje nós estudamos, também falei especificamente sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas não podemos falar depois. Mas o que é que não está percebendo? Que criação envolve a divindade celestial, constituída por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, sendo assim, da criação, tem as unidades acontecendo na criação e assim também hoje futuramente num próximo estudo as unidades que houve também em outros momentos entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ok? Se tu ler mais um verso na Colossenses capítulo 1, está no Novo Testamento, Colossenses capítulo 1 versículo 16, ok? Colossenses é um livro de apóstolo Paulo, ok? Colossenses capítulo 1 versículo 16, o que é que está falando?
capítulo 1, versículo 16, a hora que eu vou ler todo aquele contexto, está falando sobre Jesus, sobre a supremacia de Cristo. Então, no versículo 16, aliás, se eu ler 15 para entender melhor, ele está falando assim: Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, ali mais uma vez, estou comprovando mais um versículo que está falando sobre essa capacidade que Jesus teve, como sendo criador também, de fazer tudo. Então, nós foi criado para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, a divindade celestial criando e sendo Jesus o principal ator na criação. Então, para que é que Deus cria esse mundo? Será que Deus cria esse mundo só para sentir direito ou ele criar com algum propósito? Eu estou compreendendo na Bíblia, mas Deus teve um propósito quando ele criou esse mundo ali. Isaías, eu estou a ler mais um verso no Velho Testamento, Isaías capítulo 45, versículo 18, ok? Bem, se nós está acompanhando, se tudo coisa está direito, se nós tem alguma dúvida, nós quer fazer algum comentário, nós pode estar à vontade para não poder partilhar, ok? Na Isaías 45, versículo 18, está falando o seguinte: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Então, ali está hoje um propósito quando Deus cria o mundo. Deus que cria o mundo simplesmente só para criar para passar tempo. Deus cria esse mundo ali para ser habitado. Ok? O propósito de Deus é que Ele oferecesse um lugar em que se criaturas, os seres humanos e também tudo que as outras criaturas, animais e por aí fora, habitava. Ok? Então é que por acaso que a hora que Deus cria ser humano, Ele está frase tanto ser humano como animais, Ele está frase para ser fecundos, para se multiplicar e para se encher terra. E assim hoje o mundo já está com mais de 6 bilhões de pessoas, para modo. Esse foi o propósito de Deus, que esse mundo fosse habitado, ok? Então, que ele é algo muito fundamental, por isso que nós estamos ainda vivos nesse mundo ali, ok? Agora, como é que Deus cria ser humano? Que ele é algo muito importante para nós saber. Como é que Deus cria a mim e Bo? Como é que Deus cria os primeiros seres humanos? Então, para hoje seres humanos, como é que foi criado? Na verdade, eu levo capítulo 1, versículo 26, onde é que não ler? Mas Deus cria o homem da seguinte forma: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ok? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, e se ler Gênesis 2:7, não está a perceber como é a criação do primeiro homem. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas suas narizes o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Interessante nesse versículo ali, que do poder analisar, a hora que do ler Gênesis 1, antes de não chegar na criação de homem, não está percebendo, mas Deus fica a falar e as coisas começam a existir. Mas quando que chega na criação do ser humano, de primeiro ser humano, que é Adão e Eva, agora Deus capapia. Deus teve que atuar com suas próprias mãos. Deus fazer homem do pó da terra, ou seja, ele punha pó de terra, lama, né? Ele forma do pó de um tipo de um boneco, ok? Que estava sem vida inicialmente, e a Bíblia está mostrando que Deus sopra no nariz do homem o fôlego da vida. Então, Deus está introduzindo o fôlego. Então, sendo assim, não tem junção de pó de terra, mas fôlego da vida que está dando alma vivente, que é um ser humano. Nesse momento, nós está constituído para pó de terra, ok? Embora
a hora que está vivo, nunca está conseguindo olhar a terra na nós, né? Mas do tem todo tem vida na nós, tem esse mecanismo que funciona, mas ele foi criado de pó de terra e fôlego da vida. E por isso que aconteceu o processo contrário à hora que está acontecendo a morte. O que está acontecendo na morte? O fôlego, que é a vida, está saída, vai para Deus, que já, e o pó volta à terra como era. Que é um estudo que não podemos estudar mais para adiante sobre a morte, ok? Mas é assim que acontece. Mas nem o que é que cria para não pegar na ele nesse momento ali é sobre esse detalhe tão importante que Deus, quando ele está criando ser humano, é que fala, homem, parece. Mas não. Ele teve que formar ser humano. O que é que isso está demonstrando? O cuidado, o amor e é algo muito fundamental que não entendemos, mas nós não temos valor aos olhos de Deus. De repente, pode ser falar para uma pessoa que se calhar ele pode ser te chama, ele que tem valor no olho de Deus. Ele te chama, minha vida que tem sentido, meu Deus que gosta de mim. Mas querido amigo, nunca que não deixa que esse pensamento ocupa nossa mente para não pensarmos nós do que tem valor. Para amor de Deus, teve o cuidado de formar o ser humano. Assim, nossos primeiros pais foi formado à imagem de Deus e Deus formou com todo o cuidado, com toda a paciência, para que Ele mostrava a esse ser humano, nesse caso a Adão e Eva, esse cuidado que Ele teve. Então, nós foi formado de uma forma muito espetacular. Se vai ler o livro de Salmos, Davi está falando de um modo assombrosamente maravilhoso, não foi formado. Então, é um processo muito bom para nós saber, mas nós teve um Criador que fazendo com cuidado. Então, ser humano, Deus forma homem de pó de terra e depois ele pôr fôlego da vida. E como aqui Santa Silva, seja bem-vindo, feliz sábado. E como é que foi formada a mulher? Mulher, se não bem repara na formação de mulher, não está percebendo no versículo Gênesis, capítulo 1, ok? No capítulo 1, de ler versículo 26 e 27, então ele mostrando que Deus criou o homem a sua imagem, e a imagem de Deus ele cria homem e mulher, ok? Cria homem e mulher. Agora, a mulher especificamente, do que se relata no capítulo 2, versículo 18. Primeiro ele cria Adão, ok? Depois, quando chega no versículo 18, ele fala assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa é a única parte na Bíblia que Deus está falando é que fazer que bom. Se tu vai ler tudo que os outros, ele está falando, Deus cria tudo, na final da frase que era muito bom, muito bom, muito bom. E quando ele cria ser humano, que ele cria Adão de uma certa forma passou um período de tempo e Deus Deus, que bom que ele ficava só, por isso ele está fazendo um companheiro que te serva semelhante a ele, para ajudar a ele, para acompanhar a ele. Por isso Deus criou a mulher, ok? Isso é muito importante na Gênesis. Falando de Gênesis, está mostrando o fundamento, a origem, vontade de Deus. Qual é que era o propósito original de Deus? Era que o homem que ficasse ou vivesse sozinho, mas era necessário tinha um companheiro. Então, o que está acontecendo? No versículo 19, então, depois que ele forma tudo que os animais, então ele está trazendo os animais para homem, para Adão. Adão também chama aqueles nomes, aqueles animais. Então ele chama galo, galinha, cabra, bode. Até Adão começa a perceber que cada macho tinha uma fêmea. Então, ali no versículo 21, no versículo 20, ele fala, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. É tipo que Deus colocando a Adão para ele sentir uma necessidade de ter um complemento. E Adão sentiu isso e Deus fazia isso. No versículo 21, ele fala assim, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E com a costela
que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Uau! Que descrição perfeita! Ali não está percebendo, mas Deus deixa Adão sentir necessidade de ter uma companheira, e quando Adão sentiu necessidade, Deus cria Eva. E interessante na criação de Eva é que Eva que foi tirada nem de pés, também nem que foi tirado de cabeça, mas foi tirado de costela. Não saber qual é que é o significado desse detalhe, para modo que Eva foi criada de costela? Eva foi criada de costela para mostrar o equilíbrio que deve ter entre o marido e a mulher. Deus que cria Eva de pés de Adão, para que dava a perceber que a mulher é um ser inferior ao homem, mas também nem que criar de cabeça, se não for assim, para mostrar que é mais superior. Mas ele criar um limite que te mostra igualdade, ou seja, no olho de Deus, tanto o homem como a mulher têm os mesmos privilégios. Os dois são importantes, por isso que ele falou, uma hora que eles juntam, essa torna uma só carne, ok? Então é por isso também que lá na Gênesis, não está perceber Deus está mostrando o ideal para a sociedade, para a família, em que ele cria um homem e uma mulher. Ok? Essa é a origem. Se não vai para a origem, de perceber toda a lógica de ideia que Deus teve para com a humanidade, para com o ser humano em si. Ok? Então, está prestes a chegar a fim. Então, de novo, então, marido, de repente, vai um marido que está a ouvir esse vídeo ali. Então, mulher, a ele tem mesmos privilégios que falando no olho de Deus, tem mesmo privilégio. Claro que cada um tem suas funções, mas isso que está a fazer com que a mulher seja inferior, para a mulher tem determinadas funções, determinados papéis, o homem tem de ser, para o homem falar de mim mais importante que de boa, para a mulher falar de mim mais importante que de boa. Não, é desta forma um complemento. Marido e mulher devem trabalhar em sintonia para poder ter equilíbrio, ok? Então, assim não perceber, mas Deus cria de forma perfeita tanto esse mundo e tudo que está nele e os próprios seres humanos. Nosso penúltimo verso, Deus também perceber, mas o homem teve uma posição muito fundamental na criação. Quando que Deus cria o homem, no versículo 26, que estou na volta a ler Gênesis 1, 26, ele fala assim, mas quando Deus cria o homem, ele fala o seguinte: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, quando Deus cria o homem, Deus cria, mas ele dá-lhe uma responsabilidade que era de cuidador, de cuidar da natureza, então de ter domínio. Hoje, às vezes, o homem que tem domínio sobre a criação, para onde o pecado altera todo nossa fisiologia, nosso funcionamento, enfim, e por isso às vezes hoje tem conflito entre o ser humano e as outras criaturas, mas inicialmente o homem foi criado para dominar, para controlar, para cuidar, para proteger a criação de Deus. Então aí sim está relatado na Gênesis 1, 26. Então esse é algo que nós devemos entender que é muito fundamental. Nos últimos versos que nós estamos bem analisando, espero que quem está a assistir já tenha compreendido algo fundamental. Nós vamos terminar nos textos, nos estudos de hoje. Então, eu também abri na Salmos capítulo 8, versículo 3 a 6, para não terminar nossa live de estudo bíblico. Salmos capítulo 8, versículos 3 a 6, onde aqui está mais um relato de rei Davi. O que é que ele fala no livro? Salmos 8, 3 a 6, então está falando o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali colocaste, pergunto:
quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? 5. Tu o fizeste pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. 6. Tu o fizeste dominar as obras de tuas mãos, sob os teus pés tudo puseste. Esse verso ali é muito importante para nós. Está te referindo também sobre a posição que nós não temos na criação. Mas primeiramente tu está percebendo duas coisas. A hora que tu olha a infinidade, imensidão de céus e toda a obra que Deus faz, estrelas, tudo que está na nossa volta, Davi pergunta, quem é que é homem para não lembra dele? É tipo que Davi está a fazer uma constatação para fazer-nos entender, mas Deus tem importa com nós de forma muito sublime até. Nós é quem no olho de Deus. A hora que tu olha para a imensidão, a nós é um grão de areia. Quem é que é o homem para eu lembrar dele? Quem é que é mim para Deus lembrar de mim? A hora que eu olho para quem é que é bom, para a coisa que eu estou a fazer, para a coisa que eu estou a deixar de fazer, então eu estou a perceber uma boa boca ninguém. Mas mesmo assim, Deus tem um cuidado e um carinho especial para mim, para cada um de nós. Deus está cuidando de nós, mesmo que está parecendo uma nós é entre multidões, entre bilhões de pessoas, mas ainda assim, Deus, Ele tem cuidado de nós. Então, que Ele é algo que esquecer. E por isso eu queria terminar as mensagens desse estudo bíblico com essa ideia. A ideia de que, nós é especial para o olho de Deus. Não tem um Criador, do que está ali por acaso. Nossa vida deve ter sentido, sim. Então, se nesse momento ali, você sentir uma vida que tem sentido, então recorrer a essas ideias ali que tu apresenta, onde é que mostrando que Deus teve um cuidado especial na fazer ser humano com suas próprias mãos e ali de tu perceber que Ele importa com cada um de nós. Então acredita, confia, entrega a Deus, o Criador, todos os problemas e com certeza Ele te resolver todos os problemas. Mesmo que Ele resolver todos os problemas, mas Ele te dá a certeza e a confiança de que Ele está de lado para ajudar a ultrapassar todos os problemas. Aquela é a mensagem que eu queria deixar hoje, da espera que nós entender. E se nós queremos entender ou algum detalhe faltando, nós podemos buscar vídeo de novo. Se nós tem algum comentário, alguma pergunta, nós podemos fazer na vídeo ou então mandar para o chat e assim nós podemos bater em interação. Que Deus possa abençoar cada um de nós e que nós possamos saber para nós é especial para Deus e também te agradecer a todos nós que dedicam esse tempinho para nós ouvir esse estudo. Que Deus possa abençoar nós grandemente em nossa família, em nossos planos, em nossos projetos e em sabita hora para cada um de nós. Feliz sábado e continuação de boa tarde. Amém.